Oi, galera! Oi, gente! Tudo bom com vocês, pessoal? Tudo na Santa Paz aí, galera? Tudo tranquilão? Sejam muito bem-vindos, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de Química, galera! Para você, aluno do segundo ano, pessoal. Se acomodem, se aconcheguem no conforto do lar de vocês para que a gente possa começar essa aula maravilhosa, essa aula sensacional que a gente preparou especialmente para vocês. Beleza, pessoal? Ó, caderno, lápis, caneta para vocês anotarem tudo bem bonitinho. Lembrando, hoje, galera, vai ter alguns cálculos, então já vão se preparando aí para vocês pegarem o esquema para vocês fazerem essas continhas. Tranquilo, pessoal? Bora começar a aula de hoje, então? Diga bora aí da sua casa. Bora, professor, maravilha! Galera, olha só, a aula hoje é sobre cálculos químicos, beleza? Ó, algumas aulas a gente começou termoquímica, demos uma parada para a gente poder retomar alguns conceitos muito importantes com vocês. Um deles foi na aula passada, que foi a questão do balanceamento de umas reações químicas, porque ela vai ser muito importante quando a gente voltar com a questão da termoquímica, tranquilo? E hoje nós vamos trabalhar a questão dos cálculos químicos, para que você também relembre alguns conceitos muito importantes para a gente poder dar continuidade no conteúdo, beleza? Perdeu alguma aula? Tá meio perdido? Volta lá no YouTube que as aulas estão todas lá para vocês, beleza, pessoal? Então vamos lá, show, diga show daí, eu digo show daqui. 1, 2, 3 e show, pessoal! O objetivo da aula de hoje, galera, é trabalhar com a questão da massa atômica com vocês, a massa molecular, a massa molar e também o temido, mas não tão temido assim, porque vocês são meus aluninhos, o mol. Certo, pessoal? Tranquilo? Bora começar então isso, galera. Olha lá, corta aqui para a câmera 2 para mim, por favor. Maravilha! Massa atômica do elemento químico é um número que indica quantas vezes a massa de um átomo é maior ou menor que 1/12 da massa do carbono 12. Cri, cri, cri. O cérebro de vocês bugou agora? Vamos lá. Pensa comigo aqui, pessoal. Imagine uma pizza. Que fome maravilhosa aquela pizza. Não, mas não é esse detalhe que eu tô falando. É só para você imaginar uma pizza, tá certo? Uma pizza big que a gente separa em 12 fatias, tranquilo? Esse pedaço de pizza, essa pizza inteira, é o meu carbono, tranquilo? Meu carbono de massa atômica 12, beleza. Aí, nessa pizza aqui, eu peguei uma fatia, eu peguei um pedacinho, ou seja, peguei um pedaço de 12, 1/12 do carbono, beleza? E esse 1/12, galera, opa, ficou como a unidade de massa atômica, ficou a minha referência, ficou o meu padrão, beleza? Então, a unidade de massa atômica representa 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Maravilha! Lembrando, né? Quando a gente fala de átomo, nós estamos falando de coisas extremamente pequenas, tá certo? Para você ter uma ideia de como a gente está falando de uma coisa super pequena, pessoal, para vocês terem ideia, uma unidade de massa atômica, ele representa 1,66 vezes 10 a menos 30 gramas. Um número extremamente pequeno. Lembra quando a potência de 10 é elevada a um número negativo? Significa que o número é 0,0000030 vezes até chegar no 1,66. Tá certo? Então, quando a gente fala de um átomo, é uma coisa muito pequena, né? Difícil da gente mensurar, certo, pessoal? Mas é importante você lembrar disso. Tranquilão? Maravilha, então. Galera, aí você faz uma pergunta. Professor, mas existem vários isótopos aí dos elementos da natureza, certo?
Certo, tranquilo. E como que aparece a massa lá na tabela periódica? Da onde vem aquele número que aparece lá na tabela periódica para vocês? Exatamente. Então, olha só, pessoal, isótopos são aqueles elementos que têm o número de prótons igual, tá bom? Ou seja, o mesmo número atômico, ok? Só um exemplo para vocês, o exemplo do cloro. Eu tenho o cloro 35 e eu tenho o cloro 37. Tranquilo? Então, na natureza existem aí dois tipos de cloro, o cloro 35 e o cloro com massa 37. Mas se você olhar na tabela periódica, a massa do cloro é 35,5. Mas, professor, eu não entendi. Galera, preste atenção como é feito esse cálculo, tá bom? O cálculo da massa atômica na tabela periódica, ele é feito a partir da média ponderada, tá bom? Então a gente calcula a massa atômica de um elemento químico na tabela periódica, calculando a partir da sua massa, da média ponderada, tá certo? Média ponderada a gente calcula multiplicando o valor do conjunto de dados pelo seu peso. É mais ou menos assim, a gente pega o cloro 35 e o cloro 37. E a gente vai levar em consideração a ocorrência dele, ou seja, a abundância dele. Então, se a gente pegar todo o cloro que existe na natureza, pessoal, a gente vai ver lá que 75% é de cloro 35 e os outros 25% é de cloro 37. Então, todo o cloro que existe na natureza, de tudo que existe de cloro na natureza, 75% é cloro 35 e 25% é cloro 37. Vamos fazer esse cálculo juntos? Vamos! Corta aqui para a câmera 2 aqui, por favor. Olha lá, pessoal. Eu tenho cloro. Nossa senhora, professor, que letra. Eu tenho cloro 35 e eu tenho cloro 37. O 35 tem 75% de ocorrência, é 75% abundante de todo o cloro que tem na natureza. E o cloro 37 é 25%. Cálculo da média ponderada. A gente pega os valores das massas e multiplica pelo valor do seu peso. Então, eu pego 35, que é a massa do cloro, multiplico pela sua respectiva ocorrência, pela sua respectiva abundância, que é 75. Beleza? Mais o meu cloro 37 vezes a minha respectiva ocorrência, que é 25. Tranquilo? Aí, pessoal, eu pego e eu vou dividir por quanto? Por 100, que é a soma do meu peso, nesse caso, a minha porcentagem, tá bom? Olha só, muito importante. Multiplica primeiro, soma os dois resultados e depois você divide por 100. Professor, pode explicar de novo? Claro que eu posso. Pega, multiplica primeiro, soma os dois, divide por 100. Você vai ver que o resultado, 35,5, exatamente a massa que aparece na tabela periódica para vocês. Certo, pessoal? Tranquilo? Primeira etapa, vencemos? Uhul! Diga show daí, eu digo show daqui. 1, 2, 3 e... show, pessoal! Maravilha! Massa molecular, galera! Olha só! A massa molecular é um conceito semelhante à massa atômica. Só que ao invés de a gente falar de um átomo só, nós vamos falar de uma molécula inteira. Molécula nada mais é que a junção de dois ou mais átomos, a união de dois ou mais átomos. Então, quando eu for calcular a questão da massa molecular, é só eu pegar a massa atômica de cada elemento químico que somar. Então eu pego a massa de cada átomo que faz parte da minha molécula e somo. Quer ver um exemplo, pessoal? A água, perdão, deixa eu voltar ali. Opa! A água, galera.
Cada hidrogênio tem massa 1. Cada oxigênio tem massa 16. Vem aqui comigo, por favor. A água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ou seja, 2 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio com massa 1. 1 vezes 2, 2. 1 oxigênio, o oxigênio tem massa 16. 16 com mais 2, 18. Certo, pessoal? Então, a massa molecular da minha água é 18 unidades de massa atômica. Beleza? Outro exemplo para vocês, galera. A molécula da glicose, certo? O carbono tem massa 12. O hidrogênio tem massa 1. O oxigênio tem massa 16. Existem 6 carbonos. Eu vou multiplicar esse número 6 pela massa do carbono, ou seja, 6 vezes 12. Eu vou pegar o hidrogênio e multiplicar a massa pelo número de átomos, que é 12. E vou pegar o número de oxigênios e multiplicar pela massa, que é 16. Ou seja, galera, 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16. E vou ter, então, a minha massa molecular da molécula de glicose. Multiplica primeiro, soma depois. O resultado vai ser 180. Certo, galerinha? Maravilha? Beleza, pessoal. Isso é a massa molecular. Tranquilão? Beleza. Espero que vocês estejam aí bem confortáveis e espero que vocês estejam gostando da aula, pessoal. E agora nós vamos falar de um carinha, que às vezes a gente confunde com advogado, mas não. O nome desse cara é Avogadro, certo, galerinha? Estamos falando dele, de Amadeu Avogadro. Esse cara foi muito importante, porque ele criou uma relação na questão das moléculas ou dos átomos com a massa, certo? Então ele percebeu que a massa de cada elemento em gramas continha um número fixo de moléculas. E esse número, pessoal, foi chamado de constante de Avogadro, certo, galera? Esse número é de 6 vezes 10 a 23. Galera, nunca pedi nada para vocês, absolutamente nada, mas hoje, exatamente hoje, eu vou pedir para que vocês nunca esqueçam desse número, 6 vezes 10 a 23. É muito importante que você lembre dele, certo, pessoal? Tranquilão? Maravilha, galera! E olha só, o conceito de mol. O mol nada mais é que 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, quando eu falo de 1 mol de alguma coisa, eu sempre vou estar falando de 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Quer um exemplo? Eu tenho um carbono, certo? Agora, eu tenho 1 mol de carbonos. Se eu falo que eu tenho um carbono, eu tenho um átomo, uma coisinha super pequenininha, certo? Mas se eu falar que eu tenho 1 mol de átomos, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 6 vezes 10 a 23, pessoal, é um número grande ou um número pequeno? Grande, né? Então, cara, eu queria muito ter esse número na minha conta bancária. Já pensou eu ter esse número na conta bancária? Eu nem estaria gravando aqui para vocês, estaria lá em Dubai, curtindo um hotel maravilhoso, né? 6 vezes 10 a 23 é muito grande, galera. Tranquilo? Então, quando eu falo de mol, eu falo de 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Se eu falo que eu tenho 1 mol de carbono, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se eu tiver 1 mol de água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Maravilha, galerinha! Olha só, existe uma fórmula
tá? Existe uma fórmula que vai fazer uma relação entre a massa, o número de mols e a massa em gramas, tá certo? Ou seja, número de mols que eu represento pela letra N vai ser igual a massa divididos pela massa molar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Galera, quando eu falo em número de mols, eu estou falando de quantidade de matéria, tá certo? Então relacionem sempre a quantidade de matéria com a questão do número de mols. Show, pessoal? Maravilha? Bom, chegamos aí até agora explicando tudo para vocês, certo? A partir desse momento é a hora da gente praticar, é a hora da gente pôr a mão na massa, certo, galerinha? Então, agora é a hora de praticar, pessoal. Então, acabou o sossego, acabou a folga e a gente vai fazer exercícios a partir de agora. O primeiro exercício eu tenho ali, galera, algumas substâncias, algumas moléculas. Eu tenho benzeno, eu tenho o álcool etílico, eu tenho a sacarose e eu tenho a ureia. E eu tenho a massa atômica de cada um dos elementos. O que você vai ter que fazer? Calcular a massa molecular de cada substância aí, beleza? É um tempinho para que você resolva isso e eu volto já já com vocês. Show? Diga show? Show!
Tempo esgotado para vocês, pessoal. Vamos para a resposta? Vamos! Corta aqui para mim na câmera 2, pessoal. Olha lá. Benzeno, galera. Benzeno. C6H6. Cada carboninho tem massa 12. Eu tenho ao total 6 átomos de carbono. Então, 6 vezes 12. Beleza? Mas a massa de cada hidrogênio é 1. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho, galerinha? 6. Multiplica primeiro, soma depois. Se você fizer os cálculos certinho, você vai ver que a massa do benzeno é 78. Tranquilo, galerinha? Beleza? Maravilha. Eu vou fazer com vocês também a ureia, porque tem um segredinho aqui, né? CONH2, 2, que é a questão do parênteses. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Cada carboninho vale 12. Eu tenho só um, então eu multiplico por 1. Tranquilo? Maravilha. Cada oxigênio vale 16. Também só tenho um oxigênio. Show! Cada nitrogênio, pessoal, vale 14. Tranquilo? Beleza. Nitrogênio vale 14. Tem um nitrogênio aqui, mas eu tenho esse parênteses, né? Significa que eu tenho 2 vezes o NH2. Então, 1 vezes 2, 2. Beleza? Mas a massa do hidrogênio é 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 2 vezes 2, 4. Multiplica tudo bonitinho, soma ao final, você vai ver que a ureia tem a massa de 60U. Tranquilo, galera? Espero que você tenha acertado essa questão, beleza? Deixa eu pegar meu passador aqui. Galera, a sacarose, você fez a conta? Tem que ter dado 342, tranquilo? E faltou o álcool. O álcool, pessoal, vale 46. Tudo isso de cabeça. Só que não, né? Eu tenho a minha colinha ali, beleza, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Não conseguiu? Refaz de novo. Você faz com calma. Tranquilo, galera? Maravilha. Próxima questão. Determine o número de moléculas existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio. Só uma dica para vocês, pessoal, enquanto eu apago o meu quadro aqui, ó. Eu estou falando de moléculas, ou seja, 1 mol de hidróxido de sódio, galera, olha lá, de NaOH, vai ter tantas gramas, certo? Que a gente vai calcular daqui a pouco, que é só calcular a questão da massa molar, ou seja, pega o sódio que vale 23, pega o oxigênio que vale 16 e pega o hidrogênio que vale 1, soma tudo. E isso, galera, corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tranquilo, galera? Então, as gramas, a massa que você vai calcular em gramas do hidróxido de sódio, vale 6 vezes 10 a 23 moléculas. 160 gramas de sódio vale X moléculas. Certo, pessoal? Aquele tempinho marotinho para você fazer, a gente já volta.
Tempo esgotado, galera. Vamos lá então resolver essa questão? Bora, pessoal. Olha só. 1 mol corresponde a quantas gramas de hidróxido de sódio, galera? Cada sódio vale 23, cada oxigênio vale 16, cada hidrogênio vale 1. Somando tudo vai dar 40. Ou seja, 40 gramas corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Professor, não esqueça o acento. 160 vai corresponder a X. Você fez a conta? Fez mesmo? Maravilha! Só que eu vou contar para vocês um outro jeito da gente fazer. Quer ver só? De 40 para 160, galera, se você for analisar aqui, ou melhor, para facilitar, esqueça o zero. De 4 para 16, concorda comigo que multiplicou por 4? Sim ou não? Razão e proporção, pessoal. De 6 para x, multiplica por 4 também. 6 vezes 4, 24 vezes 10 a 23. Certo, pessoal? Eu espero que você aí de casa tenha acertado a questão. Tem mais exercícios para vocês fazerem e a gente se vê aí nas próximas aulas. Só, galera, lembrando, a gente vai dar uma pausa, tá? Nós não vamos seguir mais com o conteúdo. A partir da próxima aula, a gente vai fazer retomadas. Nós vamos realizar bastante exercícios com vocês, para a gente praticar bastante, certo? Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus, nos vemos, se Deus quiser, na próxima aula. Tchau, pessoal!